tem cooperado muito aqui com a obra do Ladomar, né, em nome de Jesus, esteve pregando aqui no encontro de casais. Sempre quando nós a convidamos, sempre tem estado, e nós louvamos a Deus pela vida dessa irmã, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite está com a responsabilidade de nos trazer uma porção da palavra do Senhor. Quero pedir aos irmãos que estendam as mãos para cá, vamos orar por ela, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa noite apresentar a tua serva, que está com compromisso, Senhor, de trazermos uma palavra da parte do Senhor. Deus de poder e glória, te pedimos que o Senhor venha abrir a porta da palavra para a tua serva. Te comporta do céu sobre o teu povo, usa a tua filha mais uma vez nessa noite para falar no coração do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém. Graça e paz, igreja do avivamento. Amém! Eita glória! Apesar de estarmos vivos, temos levantado em mais um dia e podemos estar aqui na casa do nosso Pai, na presença do nosso Pai, motivo de muita alegria, irmão. Não importa a enfermidade, os problemas que lá atrás estão, o importante é que nós temos o general de batalha, o médico dos médicos, e ele não disse que não teríamos aflições, mas que nós venceríamos. Aleluia! Essa palavra, venceremos. Creia nisso. Eu creio. Em nome de Jesus. Eu creio, tomo posse. Sem delongas, Mateus 16, a partir do verso 13. É um prazer muito grande estar aqui neste 6º aniversário da igreja. Estou muito feliz, é uma correria a nossa vida diária, mas aprove pelo Senhor eu estar aqui. Eu só disse ao Senhor o seguinte, irmãos: Senhor, eu vou, mas que o Senhor não me deixe só. Aleluia! Eu vou, Senhor, ô glória! Mas que o Senhor esteja comigo, porque eu sozinha não sou nada, não faço nada, trapo de imundície, vaso de barro, mas o Senhor vem com a tua glória, nos enche e faz transbordar. Glórias ao Senhor. Então vamos lá, e diz assim a palavra do Senhor em Mateus 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu me revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19 para fechar. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, está aqui a tua noiva, a tua igreja. Estamos aqui sedentos por uma palavra rema vinda do teu trono para nós. Pai, prepara o nosso coração e a nossa mente que sejam terras de solo fértil. Senhor, abençoe os nossos pés, abençoe a nossa mente, abençoe os seus propósitos em nós. Pai, faça a tua obra neste lugar, continue conosco. Pai, em nome de Jesus, manifesta-te aqui, é o que te pedimos, porque estamos aqui para te ouvir, para te exaltar, para te glorificar, para te receber. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Deus vivo, altíssimo, nosso Pai, que amamos e bendizemos, em nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, em nome Aleluia. de Jesus. Aleluia. Irmão, interessante que Jesus ele chamou 12 discípulos. É isso? Os 12 eram bem diferentes. Uns compassivos, uns coléricos, uns tímidos, assim como eu e como você. Jesus lá no começo, para montar a sua igreja, colocou um povo totalmente
totalmente diferente um do outro, assim como nós nos dias atuais. E o interessante, uma vez eu ouvi uma pregação que diz que o vaso bate no outro vaso e lapida o vaso. Então nós aprendemos na casa, com os irmãos, na direção do Pai. Então a gente entende que precisamos permanecer dentro da direção do Senhor. Mas nessas diferenças todas, eu quero já começar falando sobre Pedro. Pedro polêmico, como aqui bem disse o irmão Cristiano, não segurava a língua dentro da sua boca, irmãos. Discípulo que dava mais trabalho para Jesus. Eu não sei dentro de nós quem é o que dá mais trabalho para Jesus. Eu só sei o seguinte: o bom é que Jesus está com os olhos fitos em nós. O bom é que Jesus está atento a nós. Aleluia! E dizer o que dá mais trabalho ou menos trabalho, Deus está conosco. Oh, glória! Era o discípulo que dava mais trabalho. E o Senhor, por 3 anos e meio, protegeu Pedro, ao ponto de perguntar: quando é que você vai se converter? Meu Deus, quando eu ouvi isso, fiquei parada pensando. Pensa Jesus dizendo para nós: 3 anos de igreja, 10 anos de igreja, 5 anos de igreja, quando é que tu vai se converter? Hein? Aí você vai pensar: ué, mas eu achei que eu já era convertido. É verdade. A pessoa Jesus dizendo: tu é convencido. É, meu Deus. Lucas 22, lá no 31, 32, foi quando Jesus falou: oro para que sua fé não desfaleça e que você se converta, Pedro. Quando é que você vai se converter? Então, irmãos, eu gosto muito quando lá em Coríntios vai dizer assim: examine-se o homem a si mesmo. Eu gosto muito quando antes da ceia é a gente que se autoexamina. Não é ninguém que tem que estar apontando, é a gente que tem que estar olhando para si próprio. É verdade, é verdade. Mas, irmãos, quando a gente volta para o texto e vai dizer, lá no 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queridos, Petra é rocha inabalável. A metáfora usada somente para Deus e não para homem nenhum. Petra, que vem de pedra. E Petros é fragmento de pedra, de rocha. É pedaço de rocha. Então, eu vou te provar isso. Mas, Petra, Jesus. Aleluia! Petros, Pedro. É verdade. Somos nós. Aleluia. O irmão Cristiano falou: somos os Pedros de hoje em dia. Petros, fragmento da rocha. Lá ele prova isso, então vou provar. Para te provar, eu quero falar sobre 8 características fundamentais da igreja. A primeira delas, irmãos, é que Jesus é o fundamento da igreja, e não é Pedro, e não é irmão Aurimar, e não é o pastor. Jesus é o fundamento da igreja. Quando ele diz: pois tu és Pedro, tu apontou para Pedro. Mas ele diz: e sobre esta pedra, ele falava sobre ele. Aleluia. Esta, em português, essa. Você fala quando aquilo que você está apontando está longe de você. Mas esta é quando está perto de você. E Jesus aponta para ele sobre esta pedra. Ele, lá ele prova. 1 Coríntios 3:11, apóstolo Paulo diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Oh, glória! É o primeiro texto. Aleluia, Senhor Jesus! O primeiro fundamento é Jesus Cristo. Olha 1 Pedro 2,4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Quem, irmãos? Jesus! Oh, glória! Enviado para nos salvar ainda pecadores. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus! Para nós, irmãos, é Jesus. E olha 1 Pedro 2,6. Por isso, também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião
a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. A pedra é Jesus, irmãos. Há muitas linhas de pensamento. O catolicismo vai falar que Pedro é a pedra, porque Pedro depois foi um grande líder, ele fez poderes. Pedro precisava ser convertido. Pedro se converteu através daquela conversa. Viu que Jesus fala? Quem revelou isso? Revelação vem de Deus. E quando Pedro entende Jesus, quando Pedro caminhava com Jesus, mas só depois entende Jesus, é que ele começa a fazer grandes feitos, irmãos. Aleluias! A pedra é Jesus. Sem Cristo não tem igreja. Certa vez, Verdade, um pastor de madrugada recebe uma ligação. E aí, quando ele atende, o obreiro desesperado: pastor, roubaram a igreja. E ele: como assim roubaram a igreja? Roubaram tudo, até a bateria levaram as cadeiras, levaram o violão, o baixo, a mesa de som. Pastor, levaram. O pastor, desesperado, sem entender, foi pro joelho, começou ali a orar e a palestrar com Deus. Senhor, como assim o Senhor permitiu? Como assim roubar a igreja? E quando ele fala, e daí a pouco dá uma pausa para ouvir Deus, e Deus fala assim para ele: impossível. E aí ele: mas como impossível? Levaram tudo, sim. O obreiro estava falando: estou indo ver, mas roubaram a igreja. E ele falou: impossível. Podem até derrubar o templo, mas a igreja é minha. A igreja é minha e tem proteção. Entendam isso, irmãos. Quando todos saímos daqui, desse espaço físico, ele vira templo. Mas quando o primeiro, no próximo dia de culto, coloca os seus pés para abrir, orando ao Senhor, ele vira igreja. Oh, glória! A igreja somos eu e você. Somos membros do corpo de Cristo, organismo vivo, igreja do Senhor. Então roubaram o templo, mas a igreja não. Segunda característica fundamental da igreja: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queridos, a igreja é única. Não é uma igreja no tom de que tem muitas outras. Foi aquela em específico, a de Cristo Jesus. Aleluia. A igreja, ela é única. As denominações, elas vão cumprir a multiforma de Deus, queridos. Então nós temos batista, metodista, presbiteriano, wesleyana, assembleia. Temos muitas denominações, porque nós temos a multiforma de Deus atuando pela graça e misericórdia do Senhor. A igreja não tem uma única forma, ela não é uniforme, ela é multiforme. Mas, atenção, todos vão falar no mesmo propósito sobre quem? Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina. O meu propósito e o seu propósito tem que ser o mesmo: levantar as suas mãos e dizer: ei, você aí, Jesus cura, salva, batiza, liberta e leva para o céu. Aleluia! Você, Deus, que dentro do nosso Eu coração. creio, Senhor. Alguns se dizem assim: Aleluia. mas eu ouço dizer que Jesus está voltando desde a época do meu avô, o meu tataravô já dizia. Não importa, ele disse que viria quando todos tivessem ouvido falar em teu santo nome. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Eita, Jesus! Jesus nos traz aqui nessa noite, irmãos, para falar o que ele deseja de mim e de você. Eis-me aqui, Senhor! Mateus, ele vai falar para os judeus daquela época: o Senhor veio para os dele, mas não deram crédito. Por isso que lemos aqui um versículo que vai falar: ele não tinha crédito, mas ele veio para os dele. Ele veio para falar a linhagem de Jesus. Mateus está falando sobre a linhagem de Jesus. Mateus está falando toda a peregrinação de Jesus. Não é diferente para nós hoje. Com certeza. Precisamos entender quem Jesus é, para mantermos um relacionamento firme e fiel com o Senhor. Precisamos
precisamos entender quem Jesus é. Ele foi escrito especialmente para os judeus, que conheciam as profecias do Antigo Testamento. O reino prometido foi primeiramente oferecido a eles, os precursores, os responsáveis pela divulgação das boas novas. E quem hoje, irmãos, é responsável pela divulgação das boas novas? Somos nós. É verdade. Somos nós. Aleluia. Então nós precisamos entender que essa palavra é para mim. Você vai entender o porquê. Porque a palavra também vai dizer aquele que está firme, que está firmado na rocha, cuidado aí para que não caia. Porque a nossa vida é um processo, irmãos. Hoje andamos, terra firme. Amanhã, pode ter um buraco. É verdade. Daí a pouco a gente se levanta e a gente caminha novamente. Daí a pouco outro buraco, outra terra enlameada. O que o Senhor quer é que estejamos firmes nele. O que o Senhor quer de nós é que possamos olhar para o alvo que é Jesus e não olhar para nada nas laterais ou na nossa retaguarda que venha nos fazer paralisar. O que o Senhor quer nos chamar a atenção, que a igreja é dele, que ele é a pedra angular, que é com ele que vai florescer e frutificar. Sem ele não há como. Glória a Deus! Aleluia! É verdade, Senhor! Terceira característica fundamental da igreja, a minha. Quando o Senhor fala a minha igreja, pronome possessivo. Queridos, a igreja de Cristo. Pastor que pensa que é dono da igreja, não é. É verdade. Líder de ministério que pensa que é dono da igreja, não é. Com certeza. Aquele que está à frente de departamento que acha que é dono, não é. Queridos, se eu não estivesse aqui hoje, queridos, o culto ia seguir normalmente. Ia ser eu. Se você não estivesse assentado aí nesta noite, quem ia perder ia ser você. Porque o culto ia seguir normalmente. A igreja do Senhor. E nada para a igreja de Cristo. Nada, irmãos, vai parar a igreja do Senhor. A igreja é exclusiva do nosso Deus. E às vezes a gente acha que a gente é tão alguma coisa, né? Olha como eu danço, olha como eu canto. É verdade. A palavra é, irmãos, ao colocar os meus pés aqui, a minha perna treme. Aleluia! Em respeito ao meu Deus. E toda vez fala para ele, Senhor, se há em mim algum caminho mal, arranque. Porque muitas vezes nós pegamos peso para nós com o que olhamos, com o que ouvimos, com o que compactuamos, falando, agindo. E nem percebemos. Mas Deus, que sabe e sonda todas as coisas, Ele pode tirar o caminho mau, Ele pode mudar a nossa trajetória, Ele pode fazer de nós um vaso diferente, adornado, lapidado pelo poder das suas mãos. Eu só estou aqui hoje porque Ele é misericordioso, irmãos. Glória! Não temos nem o que passar. Estamos lá com a vida às vezes quebrada, às vezes com preocupações desse mundo. Mas quando entendemos que tudo de Deus é espiritual e que quando nos colocamos na brecha de Jesus, nós pegamos a palavra, comemos a palavra, oramos, dialogamos com o Pai e sempre eu falo, Senhor, que eu não vá só. Porque eu só vou, porque eu tenho a certeza de que o Senhor é comigo. É essa certeza que a gente tem que ter, irmãos. É chamar o Senhor para estar conosco. Porque no quarto item, que a gente vai falar como característica fundamental da igreja, nós temos corpo vivo de Cristo. A igreja é o corpo e o conjunto de membros interdependentes, ou seja, que dependem uns dos outros. Querido, arranca o seu braço aí e deixa ele lá no campo. Vai olhando para ele para você ver o que vai acontecer. Ele vai necrosar, ele vai morrer. Eu já ouvi analogia, comparação que fala sobre a brasa. Carvão que está ali em brasa e muitas vezes você tira o carvãozinho daquele e coloca lá do lado. Verdade. Assim somos nós. Assim somos nós como membros desse corpo, cuja cabeça é Cristo. É Deus. Glória! 1 Coríntios 12 vai dizer assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e membros em particular. Paulo já tinha feito essa analogia. E aí o Colossenses 1,18 diz: Jesus é o cabeça do
corpo da igreja. A igreja não é um membro isolado, irmãos. A igreja é um corpo com muitos membros. E se você acha que às vezes você não é importante, ei, isso é mentira de Satanás. Aleluia! Você é importante como o narizinho do corpo, como o olho do corpo, ou como o ombro do corpo, o braço do corpo, os pés do corpo. Nós temos importância e relevância para Cristo. Aleluia, Jesus. Ele nos ama, Ele que nos achou graça em nós e nos comissionou. Nós somos comissionados. Qual é a missão, Mauri? Falar que Jesus ama, salva, purifica, liberta, batiza com teu Espírito Santo e leva para o céu. Essa é a nossa missão. Levar a palavra de boas novas do Senhor adiante. Queridos, ovelha precisa se submeter ao pastor. Queridos, ovelha tem que ouvir a voz do seu pastor. Laura, como assim? Nem vejo Deus. É espírito. Aleluia. Olha o Pai que está no céu, que Ele vai te revelar. E você vai conseguir aprender a ouvir a voz do pastor. Ovelha, quando está perto de pastor, perde a noção de perigo, queridos. Salmos 23 vai falar sobre isso. Naquela época, as ovelhas só seguiam no meio de montanhas. E às vezes ficava um abismo para cair. O pastor, com seu cajado, trazia para perto, livrava do perigo. Quando a gente está perto de um pastor que lidera, um pastor que dialoga, um pastor que direciona, Deus está presente. E aí, ó, pastor que tem relação com o Pai, vai ter relação com os seus. Pastor que tem diálogo, que tem tempo de oração, pastor que está alinhado com o que Deus quer, vai ter tempo também para direcionar e sabedoria e conhecimento para liderar os seus. Tem que estar na visão do Espírito Santo, irmãos. Isso é igreja, isso é igreja. O corpo, para existir, precisa ter membros, e membros têm que estar ligados uns nos outros. Isso é corpo. Agora, tem um modelo novo aí, né? Chamado de desigrejado. Ou não, eu assisto o culto lá em casa. Ué, mas o membro está fora do corpo? Porque o corpo de Cristo está aqui. Na casa do Pai, na presença do Pai. Lá eu estou na presença também, mas não está em comunhão com o corpo. Efésios vai dizer que é toda junta, bem ajustada. A gente tem que estar ajustado no corpo. Ah, mas lá tem gente que está falando que eu não gosto. Mas você vai ser lapidado assim. Ah, mas lá tem gente que está preparando isso e eu não sei fazer. Mas você vai aprender ali. No mundo secular, a gente não pode fugir dos problemas, irmãos. No mundo secular, não tem como fugir dos problemas. Ou você encara ou é demitido do trabalho. E na igreja é diferente. É mimimi, eu vou se eu quiser. Eu canto se eu quiser, eu oro se eu quiser. Não! Aleluia! Precisamos obedecer as coisas do Senhor. Na igreja há 4 tipos de crentes: fraco, carnal, menino e os fortes. Vamos ficar falando aos nossos corações. Juntos. Ensina a obedecer, meu Pai, a tua palavra, viver para a tua glória. Todos vão estar juntos, melhorando uns aos outros. E cuidado, para que o seu irmão não saia vaso pesado por sua culpa. Porque o Senhor quer que estejamos todos aqui, que sejamos canal de bênção, irmãos, para atrair e não para afastar. Posso ouvir um amém? Amém! Glórias a Jesus. Quinta característica fundamental da igreja, irmãos, a igreja é poderosa. Não. A igreja não é só poderosa, ela é poderosíssima. Amém. A igreja é poderosíssima. Por isso que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Irmãos, presta atenção. A porta faz o quê, irmãos? A porta fica parada. Aí como é que você está dizendo, Laura, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo? Porque junto do nosso general de batalha, a igreja vai passando como rolo compressor e ela dá um chute na porta, tirando da frente. Mas sozinho a gente consegue? Tem que estar alicerçado na palavra, comunhão com o nosso Pai e união com os nossos irmãos. É junto, irmãos. Vamos vencer e romper juntos, irmãos. A porta vai sair da nossa frente, porque as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do Hades, irmãos, onde nem a morte pode destruir a igreja. Percebam que no começo do texto, lá no versículo 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Jesus foi com seus discípulos para ali, porque em outrora, ali, irmãos, tinha um lugar que fazia adoração a um Deus chamado de Deus Pan. E esse Deus, irmãos, ele gostava de festividades, só que ele levava pânico e medo ao povo daquela época. Se vestia com peles de animais, cobria rosto, tocava música, sequestrava meninas e ali fazia rituais, sacrifícios. Era um lugar, irmãos, onde tinha sacrifício de animais e de pessoas. Era chamado de porta do inferno. Era uma porta que tinha lá dentro como se fosse uma caverna. Porta do Hades, porta do inferno. Só que quando Jesus chega naquele lugar, irmãos, e ele vê toda aquela situação, os medos, os pavores, as dificuldades, as lutas, Jesus tinha na sua mente algo claro, irmãos, que daqui a pouco ele enfrentaria um dos maiores temores da humanidade, a morte. E aí, naquele momento, como aquelas pessoas que enfrentavam a morte na porta do Hades, dos mortos, Jesus estava dizendo: eu vencerei. Por isso que Jesus morre e depois ele, morto, sepultado, ele ressuscita e volta aos discípulos. Aleluia! Ele diz assim: eu disse a vocês que as portas do inferno não prevalecerão. Eu venci as portas do inferno. Tenho nas mãos as chaves do bem e do mal. Aleluia! Entendem, irmãos? Entendem? Porque Jesus, ele é tão amoroso que ele nos dá a livre escolha. Assim como a casa na areia e a casa firmada na rocha. Só que quando a gente tem conhecimento, porque a gente está buscando, a gente está em comunhão com o Espírito Santo, a gente entende que na rocha é mais sólido. Quando a gente vai construir uma casa, a gente faz as sapatas. E quanto maior o prédio, mais profunda precisa ser a sapata, que é aquele buraco que coloca lá as vigas de ferro, que depois coloca a massa e fortalece para posteriormente começar a construir, levantar os tijolos. Eu não sei como estão as suas sapatas. Eu não sei como o seu alicerce está. Se você fez sapatas profundas ou se você construiu na areia porque estava com pressa, tinha de entrar logo. Eu só quero te dizer que se está na areia, cabe as sapatas hoje. Se está nas sapatas, coloque-as mais profundo que você puder. Avance, fortaleça, para que as portas do inferno não venham prevalecer contra a igreja do Senhor. Queridos, desde tempos lá de trás, os soldados romanos já queimavam cristãos pendurados em postes, mas a igreja avançava. Os cristãos eram sempre perseguidos, seus corpos eram jogados na arena, mas a igreja avançava. Aleluia! Que não é diferente conosco. Glórias, 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 glórias a Deus! O comunismo, a perseguição, a tortura, mas a igreja crescia, a igreja avançava, as portas do inferno, a igreja Jesus, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo! Contra a igreja do Senhor. Oh, aleluia! E aí vem aí o islamismo, mas a igreja avançando. Tem aqueles que falam mal dos cristãos, mas a igreja avançando. Que sopra eu, mas que não sopra a outra. Aleluia! Porque os nossos irmãos que sofreram lá atrás, eles abriram caminho para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Amém. Sabe por quê? Porque eles entenderam que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor. Oh, Jeová! Porque a igreja é poderosa. Não. A igreja é poderosíssima. Oh, aleluia! E eu e você somos a igreja.
igreja de um Deus vivo e poderoso que tem cuidado de nós. Mateus 18 diz assim, irmãos: o que ligar na terra, liga no céu, mas se desligar... Estamos aqui com as luzes acesas, ligadas, mas se eu pedir, desliga aí as luzes, vai ficar um breu. É verdade. Uma escuridão. Assim, queridos, é quando alguém vem e diz assim: pastor, quero um gabinete, quero conversar com o senhor. Não estou querendo mais, estou com muito problema lá fora, me tira do Ministério de Jovens. Não quero mais estar à frente do Ministério de Mulheres. Não quero mais ir à EBD. Irmãos, tem que ter uma justificativa plausível, porque o que desligar na terra vai ser desligado no céu. Meu Deus, eu quero que você entenda isso. Há um propósito quando Deus nos levanta. Você acha, por muito tempo eu falei: Senhor, por que eu conheço tantas pessoas inteligentes, capazes, por que eu? E a resposta do Senhor é única: Deus achou graça em mim e em você, irmão. Glória a Deus. Não tem que entender, tem que viver, irmão. Não tem que entender, tem que viver. E olha, não foi de graça, foi pela graça, porque o alto preço foi pago. Entendam isso, nunca foi de graça, nunca, mas foi pela graça, que é um favor que eu e você não merecíamos. Mas a pedra angular, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você está firmado na rocha? A rocha inabalável que é Jesus. Amém. Então os ventos podem se levantar, podem soprar, mas você pode até envergar, irmão, mas não vai quebrar. Em nome porque de Jesus. O Senhor me fortalece e te fortalece. Sabe por quê? Sexta característica da igreja: a igreja é a embaixada do céu na terra. Sabe embaixada? Estados Unidos tem embaixada no Brasil. É o lugar onde tem lá os representantes do Brasil, e se porventura alguma coisa acontecer com um brasileiro lá nos Estados Unidos, ele pode correr para a embaixada. Lá ele é protegido até que se prove a situação e resolva-se o que fazer. Aqui você é protegido. Amém. Porque a igreja é embaixada do céu, nesse lugar chamado mundo secular. Entende por que aqui parece um pedaço do céu? Porque muitas vezes, tem uma brincadeira que dizem: meu pai falou que aqui... Não, meu pai é tão bom aqui, por que, pastor, o senhor não dá um cantinho para a gente construir aqui um quartinho para ele? Porque aqui ele é tão bom, porque ele está na embaixada, ele sabe que aqui está protegido e os filhos também, então querem ficar debaixo da proteção de quem? Desse Deus que cuida, que sara. Porque que quando estamos aflitos, vamos para o joelho e aí oramos e clamamos pela presença e misericórdia de Deus, porque vamos para a embaixada, porque vamos para a presença do nosso Pai. Oh Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Efésios 3, do 10 ao 11 vai dizer: a intenção dessa graça era que agora a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Aí vem 2 Coríntios 5:20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Olha o que te foi outorgado, irmãos. Olha quem você é, irmãos. Olha aí, irmãos. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, se há alguém aqui nesta noite afastado da presença, afastado da comunhão, irmãos, nós vimos o louvor aqui, o ministério de dança. Muitas vezes você está na casa, mas não está na presença. Muitas vezes você está olhando, mas não está vendo. Muitas vezes o Senhor está te chamando, ei, olha para cá. Ei, eu quero falar com você. Mas nós estamos tão dispersos, irmãos, olhando tanto para as coisas desse mundo, tão perdidos com tanta coisa que esse mundo tem a nos oferecer. Mas maior é aquilo que o nosso Pai que está no céu tem a nos ofertar. Maior é aquilo que Deus tem para nós do que aquilo que o mal
Vimos que o diabo passeava pela terra, lançava a mão de pornografia, narcotráfico, pessoas que maldiziam o nome do Senhor. A gente percebia que o diabo parava ali, mas quando ele se achegou e percebeu que tinha uma igreja que orava, que intercedia, as portas do inferno não foram maiores, não prevaleceram contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Agora, cuidado, porque muitas vezes nós vemos as coisas acontecendo lá fora, as tentações vindo lá de fora, mas cuidado, porque às vezes o problema é que dentro da casa do Senhor está saindo problema. É fofoca, é intriga, é Meu Deus! É verdade, Senhor! Ô, glória! Não podem prevalecer. Fala, meu Pai! Precisamos entender a nossa missão como embaixadores de Cristo. Embaixadores não têm mimimi, embaixadores têm postura. E o texto em Mateus, todos os textos vão falar Sermão do Monte. Vai lá, analise depois Mateus, vocês vão ver que o Senhor está dando direcionamento para nós. Como vamos viver neste lugar, irmãos? Como vamos viver? Caminhando para o final. 7ª característica: a igreja, irmãos, pertence ao Deus vivo. Ô, glória! 1 Timóteo 3,15. Mas se eu tardar, para que saibais como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aleluia. Não tem que ter problema aqui. Ô, glória! Não tem que ter disse-me-disse. Senta, olha no olho e resolva. Somos irmãos. Somos embaixadores de Cristo. Salmos 99, 1-2. O Senhor nosso Deus reina. Tremam as nações. Tremam. Respeitem. Respeitem. E que respeito é esse? Que bagunça a casa. Que fala mal do irmão. Que vive de disse-me-disse. Que respeito é esse? É Deus! A igreja do nosso Pai. Isaías 40, 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Irmão, está falando da soberania e do poder de Deus. E olha Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Último item da característica da igreja. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Mais uma vez, 1 Timóteo 3,15. Que cada um dê conta de si e viva na verdade. Que saibamos que o pecado leva para o inferno e o arrependimento e conversão levam para Cristo, para o céu. Saibam vocês que existe céu e existe inferno. São duas verdades, irmãos. Qual você escolhe? Que a igreja vai ser arrebatada, é fato. Igreja é coluna e firmeza da verdade do Evangelho. Saibam vocês que sexo é homem e mulher, e o resto é abominação, e Deus detesta. Saibam vocês que aborto é morte. Apocalipse diz que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Temos que cumprir a missão que Ele ordenou, irmãos. Que obedeçamos ao Senhor. E aí sim as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Para concluir, irmãos, essa mensagem está falando de vida após a morte. Quando Jesus, leiam depois mais adiante, ele prediz a morte dele. E ele está falando: ei, eu venci as portas do Hades. Lembra daquele choro, pranto, todo aquele temor? Eu venci. Lembra da morte, que é um medo iminente? Lembra de tudo isso? Eu venci. E vocês poderão também vencer. Aleluia! Se tiverem obediência. Eu creio, Senhor. Respeito, amor pela minha palavra, vida com Deus. Vida com Deus. Aí sim, diácono, presbítero Cristiano, também te digo que tu és presbítero Cristiano, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Irmão Marcos, pois eu te digo que tu és Marcos, e as portas do inferno não prevalecerão
sua identidade messiânica. Antes parece que ele estava ali, mas parecia que ele ainda não era dali. Mas quando ele entendeu, irmãos, quando ele entendeu quem ele era em Cristo Jesus, quando ele entendeu a chamada dele, o propósito de Deus na vida dele, irmãos, a confissão de Pedro, que é o que a gente leu aqui, é um ponto de virada, onde por revelação divina ele reconhece Jesus como o Messias prometido. E ele passou então a ter um compromisso com Deus, compromisso de seguir a Jesus. João 14:2 diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tem lugar para mim e para você. Que a gente ande em obediência, irmãos. E que as portas do inferno não prevaleçam sobre nós. Que a gente ande em retidão. Que a gente olhe para o alto, que é Jesus. Que a gente não olhe para trás. O irmão, não. Ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Mas ele fez, não importa, ame o seu irmão. Mas a Bíblia diz que é só 70 vezes 7. Ele não está pedindo para você contar. É que é um número tão alto que não precisa contar. É para perdoar e ponto. Aleluia! Glória! Faça aquilo que o sermão da montanha disse para mim e para você. Vamos caminhar com Cristo da forma que o agrada, que o apraz. Que sirvamos uns aos outros. Em nome de Jesus. E as portas do inferno não glórias! contra a igreja do Senhor. Ministério de louvor, eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia, glórias a Deus. Louvem como se fosse a sua última oportunidade. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não estou aqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não estou aqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia. És adorado entre nós. Agora, Senhor, nessa noite, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou aqui, eu não sou aqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou aqui, pra casa
Jesus. O Messias aguardado, ele vem nos buscar. E em breve Jesus, todo joelho e toda língua. Em breve Jesus, o céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada, conquistada em ouros acontecerá. Mas a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Aleluia! Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó: em breve Jesus, o céu vai aparecer, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. As portas do inferno não se prevalecerão. Em breve Jesus, todo joelho e toda língua. Então agora eu vou do Senhor, mas a igreja, aleluia, e aí a presença é que a igreja vai ser arrebatada. Aleluia, porque ainda não veio pregador. Aleluia, porque você ainda não voltou para a igreja. Porque tem muitas pessoas que precisam vir para a igreja, ser igreja. Aí a trombeta vai tocar e o Senhor vai buscar o teu povo. Aleluia, aleluia.
Ele tem dado uma oportunidade. A Bíblia diz que mais um conchinho de tempo, o que há de vir virá. Só está voltando um pouquinho. É só um conchinho de tempo. O Senhor está dando para que aqueles que estão fora venham para dentro. Aleluia! Para Ele vir, para Ele vir, para Ele vir buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, a pergunta é esta nessa noite. Eu não posso deixar, esse culto não pode acabar, meus irmãos, sem antes eu fazer essa pergunta. Você quer voltar para Cristo? Talvez você está desviado do caminho, talvez você está fora, mas Cristo te chama para dentro. O Senhor te chama para ser igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não basta ser evangélico, não basta apenas dizer que crê. Não, nós temos que ser igreja. Aleluia. E como nós somos igreja se agarrando a Cristo. Aleluia, vivendo para Cristo, obedecendo a Cristo, sendo de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se tem alguém que você quer aceitar Jesus, você está desviado, você quer vir para Cristo, é a noite está propícia para isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém? Saia do seu lugar ou levanta a sua mão. Nós vamos orar por você nessa noite. O inferno não é o nosso lugar. O inferno não é o nosso lugar. Obrigado, Senhor! Esse é o nome da mensagem! Ganha almas para o teu reino! Obrigado que o diabo perdeu! O diabo perdeu! E o Senhor ganhou! A história do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo! Agora ele voltou para Jesus, ele está voltando para Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Valeu a pena, Senhor! Valeu a pena que é a festa do céu! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias! Tu és maravilhoso, meu rei! Toda glória, toda honra seja da ti, Senhor! João Vitor está voltando para Cristo. Obrigado, Senhor! Aleluia, ele está voltando para Jesus. Aleluia, é uma festa do céu, irmão. Os irmãos não sabem. A Bíblia diz que uma alma salva tornaram o mundo inteiro em fogo. Aleluia, o inferno perdeu. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! A igreja de Cristo é vitoriosa! Viu, Senhor, nosso Rei! Destruiu a nossa esquerda, mas nós seremos atingidos! Aleluia, 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 aleluia. Senhor, escreve o nome do João Vitor. No livro da vida, Senhor. Fortalece os seus pés, renova as suas forças, ajuda ele a vencer os ataques, os contra-ataques de Satanás sobre a sua vida. Fortalece o João Vitor, Senhor. Meu Deus, ele é cidadão do céu, ele é igreja. Ele está confessando diante, Senhor de todos, Senhor. Meu Deus, vai escrevendo o nome dele no livro da vida. Vimos, faço dele, que a história da vida dele seja mudada. Meu Deus, em nome de Jesus, que ele seja um pregador da palavra, um ganhador de alma, que ele, Senhor, seja uma igreja relevante nos nossos dias, Senhor. Aleluia. Que ele seja
fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Senhor. Oh, nós te louvamos pela vida desse jovem que se entregou a ti nesta noite. Ele te pertence, ele é teu. Ah, tu és o Pai, ele é o Filho. Ah, nesta noite, o Filho, ele volta para a casa do Pai. E a alegria da casa, e a alegria do céu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus.